Roma, 30 de outubro de 1944. Caro George, ao entardecer, meu filho chegou da escola e me fez uma pergunta curiosa. Papai, por que você é um troglodita? Ao indagá-lo quanto à origem de tão desrespeitoso questionamento e após merecida punição, me foi revelado que um de seus colegas de classe levou um artigo do senhor para a escola e o mostrou para os restantes da turma. Quando questionei sobre o conteúdo do artigo, fiquei estarrecido ao descobrir que se tratava de uma propaganda deliberadamente antifascista. O moleque ainda teve a audácia de dizer sobre a influência de seus pais que o fascismo destruiu a Itália. Em seguida, fiz o meu papel enquanto cidadão italiano. Delatei os pais dele para meus companheiros da Milícia Voluntária de Segurança Nacional. Então, como você se sente ao saber que arruinou uma família? No arquivo comunista que a infeliz família armazenava em minhas traças, encontrei o tal artigo dentre os outros do Aizaplice, publicado no jornalzinho de esquerda que corre por seu país. As ideologias que você defende são o verdadeiro mal que assola a nossa nação. Diante dessa situação, me vi obrigado a investigar sua vida e seu trabalho, pelo bem do meu filho. Um escritor de esquerda não tem a menor credibilidade para argumentar contra uma nação inteira e seu líder. A prova disso é ter a audácia de dizer que comunistas e socialistas são como nós e merecem ser chamados de fascistas. Quais foram as fontes para tais acusações enganadoras? Durante suas pesquisas, o senhor não viu que o fascismo diverge muito do que é pregado em outras ideologias políticas? Não faz sentido afirmar que os que apoiam a guerra e os que não apoiam a guerra são a mesma coisa. Ser fascista não é ser banal. Fascismo não apoia a democracia como os liberais. Nos rotulam como antiliberalistas. Mas eu pergunto ao senhor, com qual embasamento você diz que ser liberalista é bom? Esta é uma ideologia que enfraquece o Estado, uma doutrina que apoia liberdade política. Como a sociedade pode dar certo sendo dividida em partidos com ideologias totalmente opostas? Partidos contrários à vontade do Estado devem ser calados. Acho eu que Mussolini usou pouco do seu poder para educar os opositores. Não deu ouvidos aos conselhos do meu pai. Esses grupos de democratas devem ser reprimidos até pararem de existir. E você? Se fosse italiano, já estaria morto. Além disso, acha certo afirmar que somos contra a classe trabalhadora? Logo nós, que criamos a Carta del Lavoro em 1927, uma lei que estabelece os direitos e deveres dos trabalhadores italianos, oferecendo regulamentação dos seus empregos e garantindo melhores condições de trabalho. E esses ingratos mal criados ainda são contrários à guerra, os quais você também ousa chamar de fascistas. Me convença de que existe uma maneira melhor de restaurar o prestígio que nos foi retirado naquele maldito tratado e fazer com que a nossa Itália volte a ser o poderoso império que era, senão a guerra. Os que amam a sua nação lutam por ela. Esse é o legado que recebi do meu pai, um respeitoso militar que lutou bravamente na Grande Guerra e me ensinou tudo que sei. Me ensinou a lutar pela Itália e pelo nosso Duce, que deve muito ao meu pai. George, meu caro, meu pai foi um militar, eu sou um militar e meu filho será um militar. E jamais teremos medo de destruir nossos inimigos. No coração de Roma, Alberto Barbieri, um honorado militar no auge de seus 42 anos, recebe uma carta cujo conteúdo era um tanto quanto intrigante. Via del Corso 183, 20 de abril, 16 horas. O remetente? George Orwell. Curioso, Alberto questiona a motivação por trás dessa suposta tentativa de aproximação.
Após 5 anos, não imaginava que iria receber uma resposta, sobretudo tão audaciosa quanto esta. Seria uma armadilha? Uma tentativa de reconciliação? Pensando nisso, Alberto decide ir até o local, de modo a sanar suas dúvidas. Seu passado comprovava que ele teria armas para se defender. Enquanto isso, a quilômetros de distância, George se arrumava para defender-se e honrar a morte de seus familiares. Pensou muitas vezes em como responder à carta que recebera. Contudo, abriu mão de debater através de papel e caneta, apesar de saber usá-los tão bem. Com sangue nos olhos e com argumentos infalíveis contra Alberto, foi ao seu encontro para confrontá-lo e mudar suas opiniões, movido pela revolta que perdurou durante todo esse tempo. Em contrapartida, Alberto estava planejando desmentir todas as injúrias ditas por George em seu artigo, além de discutirem suas divergentes opiniões acerca do fascismo e sua característica autoritária. Em sua volta à Itália, Alberto reflete acerca do que foi dito na conversa com George, furioso pela compreensão de que todos os seus argumentos foram refutados por George, até mesmo aqueles no qual era convicto. Entre elas, a que mais impactou a sua mente foi a comparação entre comunistas e fascistas. O governo que tanto aprecio realmente se assemelha aos governos socialistas? Vale a pena dar ouvido a esse tipo de acusação? A dúvida e a incerteza quanto aos seus próprios ideais inundaram a sua mente. E assim, como um bom fascista, Alberto fecha os olhos e os ouvidos e continua defendendo seus ideais.